Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da 34ª semana do tempo comum, a última semana desse tempo litúrgico do ano de 2024, dia 25 de novembro. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Catarina de Alexandria. Ela foi martirizada no século IV. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Naquele tempo, Jesus estava no templo de Jerusalém. Ele ergueu os olhos e via muitos ricos fazendo as suas ofertas ao tesouro do templo. E de repente também surgiu uma pobre viúva que ofertou 2 moedas. Jesus então disse aos seus discípulos: em verdade eu vos digo que esta mulher ofertou mais do que todos os outros, porque os outros ofertaram aquilo que lhes sobrava. Entretanto, ela em sua pobreza ofereceu aquilo que lhe era necessário para viver. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nos momentos finais do ano da liturgia de 2024, que teve início no primeiro domingo do Advento de 2023 e nós agora estamos encerrando com essa 34ª semana, onde nós celebramos e procuramos viver todos os mistérios sobre Jesus de Nazaré. Levamos a nossa vida sob a mão poderosa de Deus, celebrando, servindo e esperando. Porque a fé cristã é uma fé de espera. Esperamos que Ele há de vir e julgar os vivos e os mortos. Por isso, no próximo domingo, primeiro domingo do Advento, nós estaremos celebrando o início do outro ano de 2025, onde nós deveríamos dizer: Feliz Ano Novo, irmão. Feliz Ano Novo, irmã. Porque é uma nova possibilidade que a liturgia oferece a mim e a você para que nós possamos progredir em nosso conhecimento sobre Jesus de Nazaré. Aprender e celebrar, celebrar e aprender. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós encontramos então o triunfo, a glorificação daquele que fora crucificado, daquela testemunha fiel, que é o Cordeiro imolado, e que agora dobra-se diante deles os joelhos de todos os povos, dos anciãos, dos 24 anciãos da visão de João, no livro do Apocalipse, também dos 4 seres que estavam diante do trono daquele que tivera vida ou que vive por muitos séculos e milênios, o Todo-Poderoso, e também das 144 mil pessoas que vieram das tribos, daqueles que não se contaminaram, daqueles que não mentiram, daqueles que não fugiram e daqueles que também, diante de todo o sofrimento, como a testemunha fiel que é o Cordeiro imolado e glorificado agora, também permaneceram fiéis. Por isso eles trajam as suas roupas brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. É uma mensagem poderosa de esperança. É uma mensagem poderosa de esperança em tempos de crise, de turbulência, em tempos de abandono da fé, em tempo também da mesquinhez da fé. É uma palavra de incentivo, de encorajamento, mas também de cultivo de disciplina e de fidelidade. Por isso, hoje, o livro do Apocalipse nos apresenta o triunfo daquele que fora crucificado, daquele que fora imolado, o Cordeiro imolado, e que agora manifesta-se a sua glória. E com ele também serão glorificados todos aqueles que permanecem fiéis à sua causa, aqueles que não se envergonharam dele, aqueles que não o abandonaram nos momentos mais difíceis. E aqui está o convite para mim e para você. Por isso nós celebramos, buscando o nosso alimento diário e a nossa força para combater o bom combate. No Evangelho, nós encontramos uma cena muito simples. Jesus ergue os olhos diversas vezes.
Jesus ergueu os olhos, por exemplo, ao Pai para louvá-lo e adorá-lo. Jesus ergueu os olhos também diante do cego. Jesus ergueu os olhos para poder chamar Zaqueu. Jesus ergueu os olhos para poder perguntar à mulher onde eles estão, aquela mulher pecadora pública, onde eles estão. Jesus ergue o seu olhar para as pessoas. Jesus fala então com seu olhar fixo nas pessoas. E agora ele está com seu olhar fixo, ergue os olhos para ver o entra e sai de muitas pessoas que estão fazendo as suas ofertas a Deus no templo, no cofre do templo. E ele percebe então que muitas pessoas ricas colocam aquilo que lhes sobra. E de repente, eis que entra também uma viúva que na sua pobreza vai fazer a oferta de 2 pequenas moedas. 2 pequenas moedas, aos olhos humanos e aos olhos da economia, insignificantes. Mas Jesus vai dizer, esta mulher ofertou mais do que todos os outros. Porque os outros oferecem a Deus aquilo que lhes sobra. E ela, entretanto, na sua pobreza, ela ofertou aquilo que lhe era necessário para viver. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está uma mensagem muito forte para mim e para você. Aqui está uma mensagem sobre as nossas doações, sobre as nossas ofertas, não só de dinheiro, mas também de tempo. Porque às vezes nós ofertamos ao Senhor o tempo pior, o dinheiro pior, aquilo que é pior, e não oferecemos aquilo que nos falta ou aquilo que nos é necessário, mas sim aquilo que nos sobra, que não vai nos fazer falta. Por isso Jesus chama nesse momento a atenção dos seus discípulos para isso, da capacidade daquela mulher de na sua pobreza doar o que era necessário para viver, porque ela confia na providência de Deus. Ela confia na assistência de Deus. Ela sabe em quem ela coloca a sua esperança. Agora, cada um de nós que estivermos mergulhados numa cultura de individualismo, numa cultura de materialismo e numa cultura de autossuficiência, dificilmente nós conseguiremos doar alguma coisa significativa para o Senhor. Nem o tempo e muito menos o dinheiro. Nem o tempo e muito menos o dinheiro. Porque ficaremos com os corações insensíveis, né? Ficaremos com os corações insensíveis. E a pessoa fica então mergulhada e aprisionada naquela cultura do medo. Vai me fazer falta. Ou então naquela também da autossuficiência. Eu não preciso de ninguém. Ou então naquele materialismo. Deus também não precisa disso. Então, a capacidade de doar e de se doar está condicionada à capacidade de amar de uma pessoa. E isso precisa ficar muito forte para nós, porque em determinado momento Jesus vai acusar os mestres da lei, porque eles comem às custas das viúvas. E agora Jesus pega então essa visão de uma viúva pobre que está no templo, porque ela também participa da sua doação, para embelezar o templo, para tornar o templo bonito e importante, porque ela crê. Ela crê que aquilo ali é necessário para a manutenção do templo. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus apresenta então essas 2 visões de moedas que caem no cofre nas oferendas para Deus. Daqueles que ofertam o que está sobrando, aquilo que está sobrando. E daquela que na sua pobreza é capaz então de doar até aquilo que lhe faria falta. Porque ela confiava. Aqueles que não confiam em Deus não conseguem viver esse espírito. Seja padre, seja religioso, religiosa consagrado, sejam os leigos. Aqueles que estão com os corações aprisionados nas suas riquezas, eles não conseguem compreender isso. Eles não conseguem ser solidários. Eles não conseguem viver a partilha porque eles temem. E eles também são escravizados. Seus corações ficam escravizados por uma cultura muito materialista. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você, então, durante essa semana, a vivermos esse tempo de balanço, né? De fechamento para balanço. Avaliar a nossa vida e a nossa conduta. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Catarina, rogai por nós. Paz e bem.